Bom dia, Deus, bom dia, nosso eterno Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, do ar e dos ares, e de tudo que há no ar e nos ares, das águas e de tudo que há nas águas, Criador de todas as estrelas e tudo que há em todas as estrelas, Criador de todos os planetas e de tudo que há em todos os planetas, Criador do céu e dos céus, tudo que há no céu e nos céus, Criador dos anjos, Criador da água, Criador da luz, Criador das trevas, Criador da, da lua, Criador do sol, Criador de todas as coisas. Obrigado, Criador das águas, Criador da terra, Criador de todas as espécies de vida e Criador da vida humana, Criador de tudo. Obrigado, eterno Deus. Bom dia, nosso Deus, Criador. Todos os dias, quando acordo pela manhã, acordo agradecendo ao Criador, né, por mais um dia de vida, por mais um amanhecer, por mais um dia um dia de domingo de folga, né? Obrigado, Deus, pela vida, né? Pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pela respiração de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti, pela respiração de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo fôlego de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo espírito de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de ti, que é de ti, pelo ar que respiramos, que vem de ti, que é de ti. Quer dizer, todas essas palavras são um só significado. É a vida, é Jesus Cristo. Sem o nosso eterno Jesus Cristo, não existiria o céu e nem nada que há no céu. E nem os céus, nem nada que há nos céus. E nem os planetas, e nem nada que há nos planetas. E nem as galáxias, e nem nada que há nas galáxias. E nem o dia, e nem a noite. Nem a luz, e nem as trevas. E nem anjos, e nem demônios. E nem uma espécie de vida, e nem a vida humana. Sem o nosso eterno Criador, nada existiria. Então, todos os dias, quando acordo, agradeço ao eterno Criador, né, por tudo que ele é, para todas as espécies de vida e para a vida humana, e pois sem ele nada existiria. E eu começo o meu dia agradecendo ao Eterno e orando ao Eterno, que ele é o único e suficiente Salvador, ele é o único Deus imortal e ele é o único Deus que possui a imortalidade, né? Nem os anjos e nem os demônios não são eternos. O Eterno pode destruir eles, se o Eterno quiser. A diferença dos anjos e os demônios para a humanidade é que os demônios vivem milhões de anos e o ser humano vive pouco. Uns vivem 10 anos, outros vivem 20 anos, outros vivem 30 anos, outros vivem 40 anos, outros vivem 50 anos, outros vivem 60 anos, outros vivem 70 anos, outros vivem 120 anos no máximo, 130, né? Mas vive muito pouco, né? A vida humana é curta, né? E a vida dos anjos e dos demônios são cumpridas, são milhões de anos que eles existem, mas eles não são eternos, porque o eterno pode destruir eles, se ele quiser, entendeu? Então, o único eterno é Jesus. Jesus é o único Deus imortal e o único Deus que possui a imortalidade e o único Deus autor da ressurreição eterna de todas as vidas e todos que não existe mais e o único autor da transformação eterna de quando ele vier, ele alcançar, porventura, quando ele voltar, ele alcançar a vida nessa terra, essas vidas que ele alcançar não necessariamente passarão pela morte, mas pela uma transformação, ou seja, que também não deixa de ser uma ressurreição, porque tudo se fará novo, né? Novos céus e nova terra, e, entendeu? Então, não deixa de ser uma ressurreição também. Por isso que a Bíblia fala que nosso Senhor Jesus Cristo é o autor da ressurreição dos vivos e dos mortos, porque ele é o único Deus. Ele é o único Deus Pai, Filho e Espírito imortal e santo, e único que possui a imortalidade, e único que pode nos imortalizar, e único que pode trazer a existência de todos e todas que não existem mais de volta à vida, ressuscitados com corpo de glória corruptível, e único que pode transformar os que porventura estiverem vivos em corpo de glória corruptível, e único que pode fazer novos céus e nova terra. Tudo isso que eu falei com o único sopro das nuvens, né? Com o único sopro das nuvens, tudo nosso eterno fará novo, né? Tudo novo. Ele é único e não há outro, né? Então, quando nada existia, algo maior que tudo já era existente. O Espírito imortal
e único que possui a imortalidade, o qual é Yahshua, Jesus Cristo, o Deus único e suficiente Salvador. E fora dele não há outro Deus, ele é o único Deus. Ele é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, imortal e único que possui a imortalidade e único que pode nos imortalizar, né? Todas as outras coisas são mentiras, né? O diabo e os demônios podem se passar pelos mortos para enganar os vivos dessa terra, né? Porque todos os vivos dessa terra são enganados pelo diabo, todos, sem exceção. A palavra lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, deixa bem claro que Satanás engana todos os vivos dessa terra, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entendeu? Deixa bem claro, declaradamente. Então, a palavra de Deus fala assim, e Satanás usa quem para fazer isso? A humanidade, né? Todo o mal que existe na face da terra são praticados pela humanidade, mas a humanidade usados pelo diabo e pelos demônios, né? Entendeu? Então que Deus repreenda e expulsa todo o demônio da mente de todos os vivos dessa terra. Que o nosso Criador repreenda e expulsa todo o demônio de todo o coração de todos os vivos dessa terra. Que o nosso Criador repreenda e expulsa todo o demônio da carne, de todas as espécies de vida dessa terra, de todos os vivos dessa terra. Repreenda e expulsa todo o demônio da carne de todos os vivos dessa terra. Porque do nosso eterno Criador, Jesus Cristo, do único e suficiente Salvador, do único Deus imortal e do único Deus que possui a imortalidade e do único Deus dono de todas as espécies de vida e dono de todas as vidas humanas, de tanto das que não existem mais, como das que existem, como das que vão existir até a volta dele, de todos e de todas, dele, do nosso eterno Criador, único, dele é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todos sempre, de eternidade a eternidade, sempre foi e sempre será. E quando o nosso eterno esteve aqui nessa terra como filho da virgem, que como pai tudo ele criou, como pai também ele olhou dos céus para a terra, não viu um justo sequer, então ele mesmo veio aqui, se fez filho de uma filha dele, para cumprir toda a incapacidade de todos que já existiram, que não existe mais, e para cumprir toda a incapacidade de todos e todos que existem, e para cumprir toda a incapacidade de todos e de todas que vão existir até a volta dele. Pois quando nada existia, o nosso é algo muito maior que tudo que ele criou, já era existente. Ele, o criador de tudo, né? E tudo na mão dele é o peso de um pingo de água na palma da mão dele. Se ele der um sopro, tudo ele fará novo. E ele vai fazer tudo novo de um único sopro das nuvens quando ele voltar. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8. Tudo eterno fará novo, o único sopro das nuvens quando ele voltar. E em 1 Coríntios capítulo 15, 19, 20, 21 e 22. Em 1 Coríntios capítulo 15, 52, 53 e 54. Deixa declaradamente que Deus é o único, Jesus Cristo é único. Deus, Pai, Filho e Espírito imortal e santo, e único que possui a imortalidade, e único que pode nos imortalizar. E também em Isaías 25, versículos 6, 7, 8 e 9. Deixa detalhadamente que só há um Deus. Quando nada existia, Jesus Cristo já era o Espírito imortal e único que possui a imortalidade, e único Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Já era, e é e sempre será. Fora ele não há outro Deus. Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os três não são três, são um só. Mas ele fez o papel dos três, porque todo poder e toda autoridade é dele. Pois tudo ele criou. Todo poder no céu e nos céus, e nos ares, nas águas, e debaixo da terra, e em todo, sobre tudo e sobre todos. E na terra, sobre tudo e sobre todos, é do eterno. Tudo para o eterno é o peso de um pingo de água na palma da mão dele. Tudo para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o eterno único, tudo é o peso de um pingo de água na palma da mão dele. Se ele fizer assim, ó, lá das nuvens, ó, um único sopro, tudo ele fará novo. Tudo, novos céus, nova terra, trará a existência de todas as vidas que não existem mais de volta à vida ressuscitada com um corpo de glória corruptível, transformará os que existirem porventura quando ele voltar e lá alcançar a vida, essas vidas não necessariamente passarão pela morte, mas pela uma transformação. Ele transformará todas essas vidas em corpo de glória corruptível, né? Todo mundo voltará à sua juventude, né? De 18 anos, com a mente que nunca mais vai vir um mau pensamento, porque o demônio já não vai mais existir, com a mente que não vai mais existir nenhuma espécie de doença, porque nenhuma espécie de doença mais vai existir, com a mente que nunca mais vai ver a morte, que a morte nunca mais vai existir, né? Porque Deus vai destruir todo o mal, com a mente que nunca mais vai vir depressão, nem opressão, nem medos, nem ansiedades, porque nem o mal mais existirá,
nenhuma espécie de doença, né? Com a mente que nunca mais vai vir nenhuma espécie de doença, e um corpo que nunca mais vai vir nenhuma espécie de doença, e um corpo que nunca mais vai envelhecer, né? Porque, e um coração que nunca mais vai vir uma espécie de maldade, de nenhum coração, nenhum vivo nessa terra, porque o Satanás e os demônios não existirão mais, né? E nenhuma carne mais terá pecado, porque o pecado já não existirá mais, porque Deus vai destruir toda espécie de mal. Todo mal será destruído para toda a eternidade. E Deus nos dará vida e vida eterna com abundância. A vida eterna com abundância que Deus nos promete não é nesse sistema de 120 anos. É quando Ele voltar que Ele fará tudo novo. Trará a existência de todos e todos que não existem mais, porque até os fios de cabelo da cabeça de cada um estão todos contados. Para Deus, todas as vidas que não existem mais, de todos e todos, são todos existentes. Todas e todos que existem hoje são existentes. Todas e todos que vão existir até o dele, todos e todos já são existentes, porque Ele é o Criador. Porque Ele vai trazer a existência das vidas que não existem mais de volta. A vida, ressuscitados com o corpo de glória corruptível. Tudo é dele e tudo é para Ele. E tudo é para Ele julgar. E todos que estiverem vivos e os que estiverem vivos porventura não passarão pela morte, mas pela uma transformação. E o Eterno fará tudo novo, em abrir e fechar de olhos, que é esse único sopro das nuvens. Tudo será feito novo, novos céus e nova terra. E o próprio Criador vai vir para a nova terra e nós vamos ver o Criador igual eu estou me vendo aqui, né? Conversar com o Criador igual eu estou conversando comigo nesse celular. Vamos conversar com o Criador, com o nosso Pai maior, o nosso Pai supremo, que quando nada existia, Ele já era existente, né? Tudo Ele criou com o poder da palavra dEle. Tudo. Menos a vida humana. A vida humana, ele fez o jardim do Éden, e ele fez um traço ali, e ele construiu uma casa, né? A vida humana ele criou com as próprias mãos dele, a vida humana. E ele construiu uma casa. Aquela casa estava sem vida, então ele soprou na narina daquela casa que estava sem vida, e aquela casa que estava sem vida se tornou alma vivente. Então a vida humana foi criada lá, no jardim do Éden. Então nós não temos algo que se desprende de nós para o céu, nem para o inferno, nem para ficar vagando. Nós temos o sopro de vida de Deus, o espírito de vida de Deus, a respiração de vida de Deus, o fôlego de vida de Deus, mas cessou. Só Ele pode nos devolver de volta, só Ele pode ressuscitar os mortos, só Ele pode trazer a existência daqueles e daquelas que não existem mais de volta. Porque a vida termina na morte. Todas as criaturas são mortal. Tanto o ser humano, como os espíritos, como os anjos, são mortal, porque podem ser destruídos. Mas Deus é eterno. O único eterno é Jesus. O único que pode nos imortalizar é Jesus. O único que pode nos dar a vida eterna é Jesus. O único que pode trazer a existência de todas as vidas, de todos e todas que não existem mais é Jesus. O único que tem todo o poder, toda a autoridade e pode transformar os que porventura estiverem vivos quando Jesus voltar. O único é Jesus. Ele é o único dono de tudo e de todos. Tudo é dele, tudo é para ele. E tudo ele é para ele julgar. Porque tudo é dele, tudo é para ele. Sem ele nada, absolutamente nada existiria. E quando o nosso eterno Criador esteve aqui nessa terra, como filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração. O Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo, quando ele esteve aqui como filho, que como Pai todo ele criou, como Pai ele olhou do céu para a terra, não viu, justiça, então ele veio e se fez filho de uma filha dele, para cumprir a incapacidade de tudo e todos. E quando ele esteve aqui como filho, ele nos ensinou a orarmos a ele assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. E seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de todo qualquer astuta ciladas do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nos também, Pai, de toda a maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Pois somente os vivos dessa terra praticam toda espécie de iniquidade. Somente os vivos dessa terra praticam toda espécie de mal. O mal só existe
porque os vivos dessa terra existem e os demônios usam os vivos dessa terra para praticar toda espécie de mal. Então, que Deus nos livra de todas as astutas ciladas do diabo e dos demônios contra as nossas vidas, e que Deus nos livre de todas as astutas ciladas dos vivos dessa terra, de todos os seres humanos dessa terra contra as nossas vidas. Né? Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, que o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Que o nosso Criador repreenda e expulsa todo o Satanás da mente de todos os vivos dessa terra. Que o nosso Criador repreenda e expulsa todo o demônio do coração de todos os vivos dessa terra. Que o nosso Criador repreenda e expulsa todo o demônio, todo o Satanás da carne de todos os vivos dessa terra. De todos e de todas. Em nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade e único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. Né? A esse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus único, a nossa gratidão pela vida, pelos nossos dias, pelos nossos minutos, pelos nossos milésimos, pelos nossos segundos, pelas nossas horas de vida, pelos nossos anos de vida, pelo tempo que vivemos, pelo tempo que estamos vivos e por mais um dia de vida. Gratidão, eterno Deus, por mais um dia de vida, por mais um amanhecer, por mais um dia, por mais um domingo de folga. Obrigado, Deus, pela vida. Todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Que o Senhor abençoe poderosamente a minha vida, a vida dos meus pais, a vida de todos os meus que estão acordados, todos os meus que estão dormindo, todos os meus que estão existindo até a tua volta. Para os que estão dormindo, é como se nunca tivesse nascido. Né? É como se nunca tivesse existido. Né? Para todos e todas que estão dormindo, é como se nunca tivesse nascido. Mas para Deus, todos e todas são existentes, pois Ele é o autor da ressurreição eterna de todos e todas. E quando Ele quiser, Ele vai trazer todos e todas de volta à vida, ressuscitado no corpo de glória corruptível. E para nós também Deus é tudo, porque sem Deus não há vida. Sem Deus não existe nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana. Então a vida, nós temos que todo dia levantar e agradecer a Deus pela vida, porque a vida é o próprio Deus. Sem Deus não existia nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana, pois quando nada existia, o nosso eterno já era o Criador de tudo. E todos que vão existir, para Deus também, todos e todas já são existentes. Porque quando nada existia, Ele já era o Criador de tudo e de todos. Então esse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus, único e imortal, e único que possui a imortalidade, e único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, a minha gratidão pela vida. Gratidão nosso eterno Jesus Cristo pela vida. Obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado, nosso único Deus e suficiente Salvador e Auxa, Jesus Cristo, Deus único e imortal e único que possui a imortalidade. Obrigado, meu Pai, nosso Pai, pela vida. Nosso único e suficiente Salvador, nosso único Deus autor da ressurreição eterna de todas e todos que não existem mais e único autor da transformação eterna daquelas vidas que porventura, quando esse nosso eterno voltar, ele alcançar com vida. Né? Pois serão transformados, que também não deixa de ser uma ressurreição, porque tudo se fará novo, com o único sopro das nuvens, novos céus e nova terra, e novas vidas. Obrigado, Jesus Cristo, pela vida. Né? Todas as palavras são um só significado, a vida é Jesus. Sem Jesus não existiria nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana. Pois quando nada existia, o nosso eterno já era o Criador. Algo muito maior que tudo que existe já era existente. O Criador de tudo e de todos. O Espírito imortal e único que possui a imortalidade, santo, único, Jesus Cristo, já era o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, imortal e único que possui a imortalidade. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pela vida. E que o nosso Senhor nos livre de todos os males, nos dê saúde, nos dê prosperidade, nos dê alegria e nos livre de todos os males. Se o mal vir por o caminho, seja ele físico ou espiritual, antes que ele nos enxergue, antes que ele nos atinja, que o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho, antes que nos faça o mal. Que Deus nos livre de todos os males. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Obrigado, Pai, nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus, único e suficiente Salvador, autor da ressurreição dos vivos e dos mortos. Nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela vida.
e por tudo que o Senhor é para cada uma vida e para todas as espécies de vida.